É difícil dizer quando a gente começou a se aproximar, né? Da dança propriamente dita eu não consigo perceber. Mas eu lembro que eu era muito jovem e esteve em Paracuru uma atriz francesa chamada Mylène Demoujou. Ela fez umas cenas de um filme lá em Paracuru. Mylène Demoujou ela foi lançada na França para fazer face a Brigitte Bardot. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, assim, fiquei muito fascinado com a questão de ser artista. Eu acho que ali começou a primeira sensação do que eu queria ser. Eu queria fazer aquilo, eu queria fazer uma coisa que era diferente, que na minha imaginação eu tive contato pela primeira vez naquela época. Passou um tempo, eu vim para Fortaleza para estudar no Colégio Militar e procurei dançar, procurei os lugares onde eu poderia dançar. Procurei o Bianchi e naquela época era uma época de muitos preconceitos, né? Era uma época que meninas e meninos não se juntavam numa atividade que era tão íntima. E ele me disse, se você encontrar 10 rapazes como você, eu abro uma turma na escola para rapazes. Mas onde eu ia encontrar isso? No Colégio Militar? Não deu certo. Eu lembro que eu parava aqui em frente ao teatro para ir para o Colégio Militar. O ônibus parava exatamente em frente e eu escutava uma música que me atraía muito. Um dia eu fui entrando, subi uma escadinha em caracol e dei numa janela e uma moça, uma jovem senhora, dava aula para meninas. Eu fiquei fascinado com aquilo. Era a Teresa Bittencourt. E que me disse que não podia me aceitar porque ela só dava aula para meninas. Passou o tempo e eu fui conhecendo as pessoas, conhecendo outras pessoas, e que me levaram para o curso de arte dramática da universidade, onde eu me inscrevi e cursei 2 anos com a Gracinha Soares. Foi nessa época que a gente soube que viria para o Ceará um bailarino carioca, um bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, para dar aulas no SESI. Foi nessa época que eu realmente comecei a dançar. Quando eu soube da vinda do Denis Gray, e eu soube da importância, quem me disse da importância dele, inclusive foi o Hugo Bianchi, eu fui logo direto ao SESI e quis me inscrever no curso. E quando eu fui me inscrever, eu vi que eu não tinha direito a me inscrever, porque era um curso para filhos de industriários. O meu pai não era industriário. Então foi a primeira frustração, assim, eu não podia fazer aquilo. Mas eu podia fazer o conjunto coreográfico folclórico, que não tinha essa exigência. E aí eu me inscrevi nesse conjunto coreográfico e fiquei participando dos ensaios. Só que o conjunto coreográfico ele trabalhava à noite e o Denis começava a dar aula às 10h30. E eu passei a chegar no SESI às 10h30 para fazer o ensaio da noite. E eu ficava atrás de uma cortina, uma salinha que tinha, olhando aquilo, né? Olhando a aula. E o Denis era uma pessoa muito séria, realmente não dava a menor atenção. Não sei nem se ele me reparou, não sei nem se ele reparou em mim. Eu sei que eu acho que eu fiquei ali, começou em fevereiro o curso, eu fiquei em fevereiro, março, abril. Foi no final de abril, começo de maio, que aconteceu isso, de eu estar no palco do teatro, tinha uma música tocando, e o palco vazio, não tinha ninguém, eu comecei a fazer aquilo que eu via. E do escuro saiu aquela pessoa pequenininha e disse, onde você aprendeu isso? Aí eu disse, eu nunca aprendi não, senhor. Ele disse, não minta pra mim, você é aluno do Hugo Bianchi. Eu disse, não sou aluno do Hugo Bianchi, eu fico assistindo a sua aula e fico fazendo. Ele disse, pois vem amanhã que você vai aprender. E foi assim que começou. O Denis ele representa o amor, o Denis representa a disciplina, o Denis representa a fazer o seu ofício da melhor maneira possível. A Jane representa o saber,
o fuçar, o querer aprender mais, o que está atrás daquilo que é óbvio. Eu e Jane, nós nos tornamos amigos, além de aluno e professor. Então eu acho que eu aprendi mais numa mesa de bar do que numa sala de aula com ela. Porque eu era muito garoto, a gente não tinha, acho que, o que conversar. Ela já era uma senhora e conversávamos sobre dança, né, sobre as experiências dela. Foi ali que eu acho que eu tive as minhas primeiras aulas de história da dança. Foi ali que eu vi que tinha uma descendência de pensamento na dança, que tal professor descendia de tal pensamento, o outro professor descendia de outro, e quais eram as diferenças desses pensamentos. Foram as minhas primeiras aulas de história da dança, foi com a Jane Blaus, minha mestra. Eu entrei para o SESI em 74, fiquei 74, 75 e o princípio de 76. Em 76, nesse princípio de 76, eu fui para o Rio e o meu prêmio era fazer aula nas férias no estúdio da Tatiana Lescova. E eu fiz aula também no Teatro Municipal junto com o corpo de baile, correndo atrás, fico louco, porque você sabe que nessa época a gente ainda não tem um conhecimento que desse para chegar naquele nível. E o diretor do Balé Guaíra estava procurando bailarinos para compor o elenco. E não sei, ele gostou de mim e me convidou, ele nem fez uma audição, ele me convidou para diretamente entrar para o corpo de baile. Eu só voltei no Ceará, peguei a mala, que não tinha alça, e fui embora. Nós entramos no Guaíra em fevereiro, inclusive a Ana Botafogo entra também nessa mesma época com a gente no teatro. E em julho o corpo de baile do Teatro Municipal abre audições para o próximo ano. E foi todo mundo fazer. Eu me lembro que a gente estava fazendo um espetáculo em São Paulo. O espetáculo, a temporada acabava num domingo. E na segunda-feira de manhã era a prova, o teste para os bailarinos comporem uma nova companhia do Teatro Municipal. E toda a companhia foi fazer. E uma menina do corpo de baile disse, vai, tenta, você entrou aqui sem fazer audição, pelo menos você vai saber como é que é um. Chamava Nádia Lippe. Eu tenho sempre que agradecer a ela por esse conselho. E assim, eu lembro que eu peguei um ônibus meia-noite em São Paulo para chegar no Rio de manhã. E a prova era 10 horas. E fiz. Passaram 3 rapazes e a Ana Botafogo, dessa companhia. Desses 3 rapazes, eu era um deles. Foi uma surpresa enorme, assim, que esperei. Lá eu fiquei 20 anos. Eu dancei muito pouco. Eu, assim, podia ter tido uma carreira mais comprida, mais longa. Mas eu sofri um acidente em cena, um acidente no ensaio geral, que interrompeu isso, né? Eu dancei no Teatro Municipal de 78 a 84, quando eu sofri o acidente. Então, fiquei algum tempo sem nenhuma atividade, porque como eu era funcionário público, eu tinha feito um concurso público, eu não podia ser dispensado e eu tinha que ser relocado, sei lá como chama, em outro departamento, porque eu não podia mais dançar. Eu não sabia fazer nada. Agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou ser? E eu acho que eu fui descobrindo isso muito aos poucos. Como eu não estava fazendo nada e eu já podia me locomover, eu não podia dançar. Mas eu podia me locomover normalmente. Nora Esteves tinha um estúdio em Copacabana. E um dia ela me põe um bilhete embaixo da porta, ela teve que viajar. Ela disse, por favor, Flávio, eu não encontrei ninguém, você pode dar uma aula para mim? Eu vi aquilo e disse assim, ela é louca, eu nunca dei uma aula na vida. Como é que eu vou fazer isso? Por onde começa, por onde termina? Eu fui, mas a sala de aula foi uma coisa tão relaxada, foi uma coisa tão inexplicável, assim, eu me sentia tão à vontade aqui dentro, que eu disse, é isso que eu quero. Eu comecei a dar aula no estúdio dela durante algum tempo e
Depois eu passei para outros estúdios, dei aula no estúdio da Tatiana Lescova durante muito tempo também, na escola de dança Maria Oleneva. Foi quando eu decidi, eu digo que eu quero ser professor aqui no Teatro Municipal. Mas para ser maître eu teria que fazer um outro concurso. E também surgiu a oportunidade de fazer esse concurso. E eu fiz. Todo mundo dizia, você é doido. Maître de balé tem que ter mais de 60 anos, tem que ter um conhecimento muito mais profundo do que você tem. Você tem que ter um certo respeito da classe. Eu digo, eu não quero saber, eu vou fazer um concurso, eu posso fazer. Fiz e passei. E aí, quando eu me reintegrei ao teatro, o diretor da companhia olhou para mim e disse assim, difícil te colocar para dar aula, porque você vai dar aulas de balé para uma turma da qual você foi colega. Será que vai haver um respeito? Será que você vai conseguir dominar um conhecimento? E aí foi uma época que eu disse assim, se eu não tenho esse conhecimento, eu vou buscar em algum canto. E nessa época eu tive a oportunidade de fazer aula de anatomia na Escola Superior do Exército. Tinha as aulas práticas, né, onde você dessecava os cadáveres. E eu sempre via os cadáveres andeóides. Porque o que eu queria entender era aquilo, né? Foi nesse período em que eu fiquei no Teatro Municipal como maître, mas que eu não dava aulas. Tá? Eu fiquei nesse período uns quase 3 anos nessa situação. Eu era o maître, mas não me permitiam dar aulas pela minha suposta falta de capacidade. E nessa época eu dava aula no estúdio da Tatiana Lescova, onde todos os bailarinos do Teatro Municipal faziam aula à noite. Um dia apareceu uma senhora, uma jovem, bem jovem senhora, muito bonita, muito linda bailarina. Morava na Alemanha, fez aula um mês. E um dia ela chegou para se despedir, já ia embora, e disse, meu nome é Sigrid Barbier, eu moro na Alemanha, em Munique, e o meu trabalho é agenciar professores para companhias de dança na Europa. Eu gostei muito do seu trabalho, eu gostaria de te levar para dar aula lá. Eu disse, tudo bem, eu também gostaria muito de dar aula na Europa. Mas eu achei que aquilo ficava como mais uma forma gentil dela se despedir, do que realmente fosse verdade. Não esperei que isso acontecesse. Aí, acho que uns 3 meses depois, recebi uma carta dizendo que ela tinha marcado um workshop em Munique, no Art Studio de Munique. E aí, quando eu vi o programa, eu vi que eu estava junto com Gilberto Meyer, da Ópera de Paris, e dividindo essas aulas com Gilberto Meyer. Eu disse, essa mulher é louca. Que experiência eu tenho para fazer isso? Fui. E aí quando eu cheguei tinha esse cartaz pronto. E aqui embaixo tinha Flávio Sampaio, Cuba. E eu disse ali, mas tá errado, eu não sou de Cuba. Ela disse, você é um ótimo professor e eu quero que as pessoas conheçam o seu trabalho. E se eu disser que você é um professor de balé brasileiro, não aparece ninguém para fazer aula com você. Eu fiquei indignado com essa história. Claro que eu disse para todo mundo que eu não era cubano, que eu era brasileiro, e claro que eu tive alunos maravilhosos, tive uma sala normal, não era só o preconceito mesmo. Mas assim, isso me indignou muito. Eu mostro, eu deixo isso aqui para os meninos verem que assim, que nós brasileiros podemos ser bons professores, bons bailarinos, que porque somos brasileiros só temos que dançar samba, podemos fazer qualquer coisa, qualquer dança artística. E fui visitar um primo que eu tenho na Polônia, que eu tinha na Polônia, que era maestro do Teatro Wilk de Varsóvia, para ficar algum tempo com ele. E lá eles, talvez por delicadeza, lógico que não foi por mim, foi por delicadeza a ele, me convidaram para dar uma aula para o Balé da Ópera de Varsóvia. Eu fiquei em pânico. Te confesso que eu disse assim, nesta sala deu aula Nijinsky, Johansen, Tchekete. Você fica em pânico, porque são pessoas que você tem como semideuses, né? Então eu disse, meu Deus, como é que vai ser isso?
Mas eu acho que tem uma coisa do cearense aí nessa história, que tem uma hora que, por todo o pânico, todo o medo, toda a insegurança, se transforma em luta, sabe? Que se transforma numa coisa que te dá força. E eu dei minha aula da maneira que eu sabia, do jeito que eu sabia fazer e da maneira mais feliz e contente de estar naquele lugar que era tão importante para mim. E eles convidaram para dar outra, no outro dia, e essa outra virou outra, eu já que dei aula o mês inteiro, e depois, numa outra época, ainda voltei para dar aula para a companhia. Voltei, cumpri meu workshop também, novamente em Munique, e voltei para o Rio. E quando eu cheguei no Rio, os bailarinos pressionaram a direção, dizendo assim, ele deu aula numa companhia do leste europeu. Ele foi o primeiro professor brasileiro a dar aula numa companhia do leste europeu. Como é que ele não pode dar aqui? O Davi Linhares me convidou para vir para a primeira Bienal de Dança. Nessa primeira Bienal de Dança, ela teve um fórum onde se iria discutir quais os caminhos que se queria seguir para a dança do Ceará. Então eu acho que assim, que tal que a gente estude um pouco mais? Que tal que a gente possa criar uma escola ou um projeto qualquer que possa dar ao bailarino mais técnica, conhecer outras técnicas, que possa dar ao professor uma capacidade maior de instrumentos e que possa também mexer com a criação. Então, na verdade, eu vim para o Ceará para fazer isso durante um ano, que era o período que eu achava que podia mexer com a cabeça das pessoas e realmente fazer do Ceará ter uma companhia de dança que tivesse na contemporaneidade o seu foco e não no balé clássico. Mesmo sendo eu uma pessoa do balé clássico, mas eu não acreditava que aqui pudesse vingar uma companhia que vestisse veludo e falasse do século de coisas que não tinham mais nada a ver conosco. A gente estava no colégio de dança naquela época e eu passava os finais de semana em Paracuru porque minha mãe morava lá. E um dia me aparece 10 jovens dizendo a gente fez um grupo de dança, nós éramos tinha uma pessoa na cidade que nos ajudava, essa pessoa disse que não podia mais ajudar e a gente descobriu que o senhor era ligado à dança e a gente queria saber se o senhor se dispunha a ajudar a gente. Coisa maravilhosa. Porque assim, no colégio de dança a gente podia até mandar como exercício, né, professores, coreógrafos, sei lá, estabelecer como exercício uma ponte. E nós tínhamos essa possibilidade. Aí eu disse exatamente o que vocês querem. A gente queria que o senhor pagasse o salário do nosso professor de forró. Eu disse, adoro forró, não tenho nada contra forró. Mas forró não tem uma técnica que seja de formação. Na minha compreensão de professor, né, eu já tinha que começar com uma técnica para que aquilo fosse um grupo de dança. Eu entendi grupo de dança de muito diferente deles. E fui fazendo. Todos os meses eles iam lá, eu dava o dinheiro do professor. Dizia como é que vai. E quando eu queria puxar algum assunto, eu sentia que havia um certo medo, um certo receio deles. Que mais tarde eu entendi que era devido ao balé clássico, que eles sabiam que eu representava e que eles não queriam ser confundidos. Eles queriam ser bailarinos de forró, eles não queriam nada com balé clássico. Devido ao preconceito de uma cidade pequena, devido ao preconceito de uma cidade de pescadores, né, eles se resguardavam. Não, a gente quer dançar forró. Nosso objetivo é bem claro. Mas aí eu fiz uma estratégia. Peguei o colégio de dança, fiz várias formas, né, construí várias estéticas e levei para se apresentar em Paracuru. E como ele já tinha uma coreografia pronta de forró, existia uma organização coreográfica também. Eu fiz com que eles se apresentassem juntos. E aí eles viram que bailarino não mordia, que era um ser humano normal, como qualquer outro. E aí eles começaram a se aproximar mais, eles viram da necessidade da técnica, viram que para fazer aquilo eles não teriam capacidade de fazer. E aí eu disse assim, e aí, vamos aprender balé? Não, professor, balé não. Pô, dança de rua. Tá, dança de rua eles concordaram. Aí já era uma técnica, já tinha
coisa estabelecida, Código. um código que eles já tinham que perceber. E isso foi um processo lento. Depois da dança de rua veio o jazz, que eles não sabiam o que era, então eles não podiam fazer um julgamento, né? A priori, né? A priori, porque não sabiam o que era. E aí depois do jazz eles relaxaram, vestiram suporte e fizeram balé clássico. E eu acho que isso ajudou muito na construção da escola, de a gente ter tantos meninos, porque a cidade começou a ver que eles estavam construindo uma coisa que era bonita. Também a gente chegou num momento político muito delicado na cidade, num momento em que os políticos estavam sempre nas páginas policiais. E nós começamos a construir aquilo muito pequenininho e começamos a sair nos tablados sociais. E eu lembro que nessa época assim, eles faziam aula nas escolas públicas, onde tinha que afastar cadeira, o chão era horrível. Eu disse, não, vamos alugar uma casinha, vamos botar um chãozinho, um espelho, dar um mínimo de conforto para vocês. Mas como alguns estudavam de manhã e outros à tarde, a gente só podia se reunir à noite. E eu às vezes entrava na casinha, ficava fazendo meu alongamento, minha aula, e passava a pivetada na porta e dizia, vem cá, quer aprender balé? Eles olhavam, minha cara, balé, uns não sabiam o que era e os que sabiam diziam, régua. Mas aos poucos eu fiz 47 alunos. E isso começou, porque nessa época ainda existia até uma proposta de eu retornar para o Bolshoi. Eu não saí do Bolshoi, assim, saí. Eu fui dar um tempo por questões de saúde mesmo. E aí eu tinha 47 alunos no final do ano, quando a Jo ligou para mim e disse assim, e aí, Flávio, você retorna em fevereiro? Vou fazer o quê? E aí? E essa garotada, o que é que eu faço com isso? Eu fui que eu caí a ficha, assim, que responsável, que eu fui, mostrei o sonho. Mas eu nunca pensei que aquilo fosse dar certo. Eu pensei que eles fossem chegar, fazer uma aulinha de balé e depois, isso é... vou embora. Não, eles quiseram, sabe? Eles aceitaram aquele desafio e assim se esforçaram e foram mergulhando. E quem me falou, e agora? Né? Eu disse, não, vou ficar aqui. Quero ficar. Na verdade, assim, o que eu sei fazer é dançar, então o que eu estou ensinando para eles, ou o que eu estou trocando com eles, é essa ideia de fazer eles poderem fazer isso, se quiserem, se tiverem sorte de diversas coisas, até mesmo profissionalmente. Eu gostaria muito de poder ajudar aqueles meninos que têm vontade de dançar a fazer isso. Eu digo muito para eles, meu pai era pescador, pobre, muitas vezes eu tinha uma roupa por ano, que eu tinha que vestir aquela roupa um ano inteiro. E, no entanto, eu consegui chegar em lugares com o meu trabalho. E aí eu deixo isso aqui, eu digo muito isso para eles. Com o trabalho de vocês, vocês podem chegar em qualquer lugar que vocês queiram. Eu me lembro, na minha época de bailarino, eu vi Pina Bausch dançar Café Milho. E aquilo foi uma transformação profunda na minha vida, assim. Foi a primeira vez que eu saí do teatro transformado. Porque antes eu vi os grandes balés clássicos, aquilo me enchia os olhos, mas não transformava a minha alma. E vendo a Pina Bausch dançar Café Miller no Teatro João Caetano, em 1977, transformou a minha alma. Então assim, eu disse, meu Deus, o que é isso? E eu, naquela época, se eu tivesse forçado mais, se eu tivesse, sabe, estabelecido caminhos,
talvez hoje eu fosse uma pessoa mais sábia, mais compreendesse mais determinadas coisas. Então eu digo muito isso para meus alunos, assim, se você sentiu, não deixe que isso fique só dentro de você. Procura, fuça, vá atrás, corra atrás que acha. Eu acho que ter feito La Traviata com Franco Zeffirelli, porque, primeiro, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa trabalhar com um conhecimento do que fazia e com uma propriedade que eu ficava olhando e dizia assim, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Eu tenho que aprender muito. Eu sei muito pouco, eu tenho que aprender muito para poder mesmo compreender esse homem. Então, eu acho que ali me deu essa vontade de olhar, de estudar, que foi se desenvolvendo e que eu acho que ainda falta muito, assim, né? Sempre vai faltar. Sempre vai faltar, mas eu acho que ali começou isso. Então, e assim, estar num espetáculo maravilhosamente bem dirigido. Eu acho que foi a primeira vez que eu estive. Então, assim, eu lembro que eu às vezes estava no espetáculo assistindo o espetáculo, né? Porque era tão fantástico no meu olhinho de menino de Paracuru, aquilo tudo, que nem nos meus sonhos eu jamais imaginei que eu pudesse um dia estar ali dentro. Então eu estava procurando assim dentro de mim. Lógico que eu tive outras muitas alegrias, mas eu acho que essa foi pela minha ingenuidade, pela minha meninice ainda. Foi um momento assim que eu saía do teatro, eu me lembro que eu não dormia. Eu não conseguia dormir porque meu olho estava... Todas aquelas imagens, elas voltavam. Então, eu acho que esse foi o maior momento assim, que eu posso dizer de alegria e de felicidade de ser um artista. Eu acho que naquele momento eu estava feliz por ser um artista, por estar naquele palco. Tem coisas que acontecem na vida da gente que é assim... na minha é muito assim, eu sou muito abençoado, assim, nada não acontece comigo por acaso. Essa história de ter parado de dançar foi muito sofrido, mas o benefício que me trouxe, porque assim, eu fui um bailarino regular, eu não fui um primeiro bailarino, sabe? E no entanto, como professor, eu tive muito mais chances, assim, eu tive muito mais oportunidade de mostrar um trabalho do que como bailarino. Então, compensou. Eu acho que tivesse que passar, até passava de novo. Nossa, caramba. Passava, na boa. Não é mais brincar disso não, meu Deus do céu, na outra encarnação eu quero ser um cajueiro.